Fala aí, seus líderes do Campeonato Brasileiro. Tô parecendo até o Léo Dantas quando abre a sua análise. Vamos falar sobre mais uma rodada neste Campeonato Brasileiro. Botafogo abriu um ponto para todas as equipes que estão ali na segunda posição. Se não fosse o campeonato fantástico que a gente vem fazendo, seria o Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos anos na briga pelo título. Mas o Botafogo tá ali fazendo o campeonato acima de todos. E claro, mesmo ali nas últimas 3 rodadas, Botafogo tendo vencido apenas uma partida e empatado 2, ainda assim estamos com o melhor recorte do Campeonato Brasileiro. É assim, time que quer ser campeão tem que pontuar e o Botafogo tem feito o seu dever de casa. Vamos analisar esta rodada do Campeonato Brasileiro, ver a tabela de classificação e, claro, olharmos para a próxima. E olha, se Deus quiser, o Botafogo pode bater 47 pontos e seus rivais ali tropeçarem nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Segunda vinheta de giro de notícias. Hoje nós não teremos o almoço com o TF tradicional, teremos 2 giros de notícias. E tá chegando o Dia dos Pais, entre agora lá na GoCase, você tem várias capinhas interessantes. Se você quiser dar um presente bem bacana para o seu papai, ou se você quiser dar um presente para si, compre a capinha aqui ó, do Botafogo. Você pode personalizar, comprando 2, leva mais 2, utilizando o cupom do canal do TF, além de frete grátis. Entre agora na GoCase. E vamos falar desta rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo todos os resultados para vocês. Uma rodada que foi fantástica para o Botafogo. Nós pontuamos fora de casa e os nossos rivais diretos não pontuaram. Quem se favoreceu nessa rodada talvez tenha sido a equipe do Fluminense, né? Que chegou ali ao bloco das equipes com 31 pontos. Vamos passar aqui os resultados para vocês. Santos 1, Atlético Paranaense 1. Santos na última bola empata o jogo. Goiás 1, Fortaleza 0. Fortaleza entra num bem de baixa gigante. Internacional 2, Corinthians 2. O Corinthians fez um gol ali após os 45 e tomou um gol na última bola do Luiz Adriano. O Internacional que ainda não venceu com seu novo técnico Kudê. Fluminense 2, Palmeiras 1. Duas equipes que pouparam visando a Copa Libertadores da América. Vasco da Gama 1, Grêmio 0. O Grêmio não tá jogando nada nas últimas partidas, né? Venceu o Atlético Paranaense naquele jogo bem polêmico lá na Arena do Grêmio, né? Um gol anulado, na minha opinião. Não tive nenhuma imagem conclusiva do gol do Allan Kardec ali, se foi realmente estava impedido, se não estava. E depois disso o Grêmio empata com o Goiás na última bola e ontem tomou um vareio do Vasco. Em São Januário o Vasco conseguiu sua primeira vitória na sua casa no Campeonato Brasileiro e saiu da lanterna da competição. Atlético Mineiro que venceu a primeira com o Filipão 2-0 no São Paulo, que está em viés de baixa. O nosso jogo, o único 0-0 da rodada, Botafogo 0, Cruzeiro 0, somamos um ponto e daqui a pouco vou mostrar para vocês em relação à tabela de classificação como esse resultado foi importante. Red Bull 1, Coritiba 0, Coritiba com a sua segunda derrota consecutiva e o Red Bull fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. É mais uma equipe que chega ali na turma dos 31 pontos. Bahia 3, América Mineiro 1. América Mineiro tá flertando muito com o rebaixamento, vai ser difícil o técnico Wagner Mancini conseguir tirar essa equipe ali do Z4, não faz um bom ano. E o grande resultado da rodada, Cuiabá 3, Flamengo 0. Resultados positivos para o Botafogo. Como eu falei anteriormente, pegando a rodada, não tínhamos como ali, só se rolasse o empate entre Palmeiras e Fluminense. Mas o que aconteceria? A vantagem seria mantida para o Palmeiras. O Fluminense venceu por 2-1 e não jogou tão bem também, mas acabou vencendo a equipe palestrina e a rodada apresenta esta tabela de classificação. Botafogo líder com 44 pontos. Na segunda posição, Flamengo com 31. Ali você tem um grupo, né, com equipes com 31 pontos. Fluminense em terceiro, Palmeiras em quarto e Bragantino na quinta posição com 31 pontos. O Grêmio com 30 pontos e um jogo a menos. Teoricamente, se o Grêmio vencer o jogo a menos, ficará a 11 pontos de distância do Botafogo. Então, como falavam algumas rodadas, se o Grêmio vencer, depende, pode ficar 5 pontos, agora 11 pontos, né? O Grêmio despencou para a sexta posição no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense na sétima com 28. Cuiabá, que faz um belíssimo Campeonato Brasileiro, também com 28. São Paulo, que está em viés de baixa, com 26. Atlético Mineiro com 24. Cruzeiro com 24. Internacional com 24. Fortaleza com 23. Corinthians com 20.
Goiás com 19, Bahia com 18, aí a zona de rebaixamento que agora tem o Santos com 18 pontos na 17ª, o Coritiba na 18ª com 14, o Vasco na penúltima posição com 12 e a equipe do América Mineiro na lanterninha do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. O trabalho deste ano da equipe do América Mineiro é muito ruim. Algumas coisas vocês precisam reparar. Por exemplo, a diferença que o Botafogo tem hoje para o segundo colocado é de 13 pontos e 5 vitórias. Não adianta hoje o Flamengo empatar com o Botafogo em 44 pontos. Para a equipe da Gávea passar a gente, precisaria fazer um ponto a mais. Isso quer dizer que eles não precisam apenas de 4 rodadas, eles precisam de 5 rodadas para eles poderem passar o Botafogo. O campeonato nosso já está mais curto que o deles. Eles precisarão de um aproveitamento fantástico. Quanto eu falei na live pós-jogo, eu repito aqui para vocês. Botafogo precisa ter, para chegar a 75 pontos, um aproveitamento de 50% dos pontos em disputa a partir de agora, nas próximas 20 rodadas do Campeonato Brasileiro. De 60 pontos, Botafogo precisa de 31. O Flamengo, para chegar aos mesmos 75 pontos, precisa fazer 44 de 60 pontos. O Flamengo precisa ter um aproveitamento de 77%, pegando daqui em diante. Não só o Flamengo. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Todas as equipes precisam ter um aproveitamento de 77% dos pontos. Precisaram de ter um aproveitamento de Botafogo a partir de agora em diante para chegar naquela competição dos 75 pontos. Isso se o Botafogo precisar chegar a 75 pontos para ser campeão brasileiro. Porque hoje os aproveitamentos dessas equipes está em 57% dos pontos. Se o aproveitamento destas equipes mantido, elas ficariam com 65 pontos. Então, o Botafogo, para ser campeão brasileiro, pegando o que tem de aproveitamento dessas equipes hoje e para ter um aproveitamento igual ao delas, o Botafogo poderia despencar e fazer apenas mais 22 pontos até o final do Campeonato Brasileiro. Isso, não sei se eu estou sendo muito herólogo com vocês, porque às vezes é ruim de entender, mas tentando ser mais sucinto. Se o Botafogo fizer mais 22 pontos no Campeonato Brasileiro, chegaria a 66. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino e Grêmio, se mantiverem esses aproveitamentos, essas equipes, aproveitamentos que eles têm hoje, chegariam a 65 pontos. Então o Botafogo, para se igualar essas agremiações em relação ao aproveitamento, precisaria de fazer mais 22 pontos de agora até o final do Campeonato Brasileiro. É aquilo que a gente está falando que há muito tempo. O Botafogo depende exclusivamente dele para ser campeão brasileiro e, claro, dar aquela secadinha para os adversários não criarem corpo. Por isso que eu falo que é importante a gente secar também os nossos adversários. Ontem, precisamos de secar e deu certo. E é assim que vai. Vamos ver como será a última rodada do primeiro turno. Última rodada começa no sábado e apenas o nosso jogo. O Brasil vai secar o Botafogo no próximo sábado, às 21 horas, no estádio Newton Santos. Todos contra nós. Teremos Botafogo e Internacional. O Inter que vai jogar no meio de semana pela Copa Libertadores da América contra o River Plate. A partida será amanhã, então eles terão um dia a mais de descanso que o Botafogo. O Botafogo jogará na quarta e o Inter jogará na terça, né? Contra a equipe do River Plate. Mas é um jogo que eles vão se desgastar também. Ninguém terá semana livre, né? O Grêmio, o Inter vai jogar essa partida. O Botafogo vai jogar no Paraguai. Uma vitória fundamental para essas contas que eu estou fazendo para vocês. Então o Botafogo tem que vencer bem o Internacional. Domingo, 11 da manhã. Atlético e Bahia, um jogo mais ali de meio de tabela, e o Bahia lutando contra o rebaixamento. Domingo, Corinthians e Coritiba, outro jogo também, que é de equipes que brigam ali contra o rebaixamento. E aí já vamos para uma partida de parte de cima da tabela, que é Grêmio e Fluminense. O Grêmio com 30 pontos, o Fluminense com 31, e essa partida acontecendo lá na Arena do Grêmio. O empate seria o melhor dos mundos, né? Se o Botafogo vencer o seu jogo e essas equipes empatarem, ali a gente vai poder abrir mais uma diferença significativa, né? Abriríamos mais 2 pontos para ambos, né? E você hoje que tem 13 para o Fluminense colocaria 15, e você hoje que tem 14 para o Grêmio colocaria 16. Seria o melhor dos mundos, mas em contrapartida, se houver um vencedor, praticamente uma das equipes com o Botafogo fazendo a sua parte, que é vencendo o Internacional, estará dando ali praticamente adeus. Eles estão bem longe da gente, né? Mas ficariam mais longe ainda. Também às 16 horas, América Mineiro e Goiás. E outro jogo que é importante no Maracanã às 18 horas e 30 minutos. Flamengo e São Paulo. O Flamengo e o São Paulo, nesta semana, tem jogos por competições internacionais. No caso, o Tricolor do Morumbi contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. E o Flamengo contra a equipe do Olímpia pela Copa Libertadores. E na outra semana, ambas
possuem jogos pela Copa do Brasil. Esse jogo do final de semana, se o Botafogo vencer, sábado, com certeza o Flamengo pode jogar a toalha nessa partida de domingo. Com certeza. Tô falando isso porque, se a gente conseguir uma vitória, a vantagem iria para 16 pontos antes de começar a rodada para o Flamengo. Isso leva no subconsciente dos times o quê? Cara, vamos poupar aqui, né? A gente tem uma Libertadores, para Copa do Brasil, jogo contra o Grêmio no meio de semana, vamos poupar. E essa partida aqui da Arena do Grêmio, tem que ver o que o Grêmio vai fazer. Também pode poupar, de repente, contra o Fluminense, visando também a Copa do Brasil. Então, esse jogo aqui, o Flamengo, vai ser muito direcionado pelo que o Botafogo vai fazer em relação ao seu jogo de sábado. Fortaleza e Santos, Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro ontem mostrou que não são favas contadas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com certeza vai colocar a sua força máxima nessa partida, porque não terá jogo pela Copa do Brasil. A tendência eu vejo por ser um jogo no Allianz Parque, isso na segunda-feira essa partida, né? Por ser um jogo no Allianz Parque, eu acredito que seja uma vitória da equipe do Palmeiras, né? Então, é importantíssimo o Botafogo vencer para quê? Coloca 16 pontos, Palmeiras se vencer, cairia para 13 e ficaríamos tudo bem, tudo fácil, tudo tranquilo em relação ao final do primeiro turno. 16 pontos, 13 pontos no caso para o Palmeiras. Bragantino e Vasco, o Bragantino é muito favorito em casa contra o Vasco da Gama, então a tendência é que o Bragantino vença. E a vantagem ficaria, ele continuaria em 13 pontos para a equipe de Bragança Paulista. E fechando a rodada, Atlético Paranaense e Cuiabá na terça-feira, lá na Liga Arena, que é o antigo estádio da Arena da Baixada. Amigos, é uma rodada, a próxima, que o Botafogo tem que fazer o seu dever de casa, que é vencer, para terminar o turno ali com no mínimo 13 pontos de frente para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Para não dar sopa para o azar, para não terminar o primeiro turno com apenas 10 pontos, para colocar alguns times com aquele foco, olha, é que dá, vamos lá que dá, entendeu? Ótimo, ótimo que a nossa partida hoje foi depois de todos, ninguém entrou tão motivado, o Palmeiras não mudou ali as suas coisas, né? Vou colocar o time titular, não, manteve o time reserva, e assim foi. O Botafogo se deu bem nesta rodada em relação a tudo. Agora é na outra fazer o seu dever de casa, que é vencer no estádio Newton Santos. De quem tá fora desse jogo, você estaria fora mesmo sem a lesão por ter tomado o terceiro cartão amarelo, e a partir desse momento o Botafogo tem que focar no título brasileiro, tem que no tricampeonato brasileiro e a fazer o seu dever de casa. Fazer o dever de casa, mostrei aqui nas contas que tá tudo bem. Repararam que o Botafogo tá 13 pontos do Flamengo. E a distância do Flamengo para a primeira equipe dentro do Z4 também é de 13 pontos? Isso mostra o quê? Se estão sonhando em chegar no Botafogo, quem tá no Z4 também pode sonhar em chegar ali na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Santos, nesse momento, tá lá na Baixada Santista ou em qualquer lugar do Brasil pensando, dá para chegar no Flamengo. Por quê? Quem tá atrás da gente também tá sonhando em chegar na gente. Por que não? Quem tá no Z4 não pode sonhar em chegar na vice-liderança. Ali, são os números. Não tô mostrando nada demais. Tamo juntos. Beijo, fiquem com Deus. Mais 2 vídeos aqui, assistam. Volta a qualquer momento, se tivermos alguma informação nova sobre o Tiquinho ou qualquer outra coisa a respeito do nosso Botafogo. Beijo pra cima deles, fogão, sempre fogão, eternamente fogo. Valeu, fui.